Nós vamos agora direto a Braço do Norte, porque eu converso com a delegada Jucinês, né, junto aí à delegacia, a Polícia Civil de Braço do Norte, com um alerta, uma campanha, né, para que todos fiquem alerta, inclusive não só a região de Braço do Norte, mas todos aqui da região sul, porque a Polícia Civil de Braço do Norte, por meio da delegada Jucinês, alerta sobre o golpe do advogado em Braço do Norte e região. Boa noite, delegada Jucinês, prazer em recebê-la, né, aqui no Resumo H2O, da H2O, para toda a região sul, conversar um pouquinho sobre esse golpe. O golpe do advogado, doutora, é o advogado, os advogados que estão dando o golpe ou estão usando o nome dos advogados? Muito boa noite. Então, vamos esclarecer. Boa noite. Obrigada pela oportunidade para justamente a gente deixar o maior número de pessoas informadas, né, sobre esses golpes, de modo que, né, a Polícia Civil, então, apareça só em âmbito preventivo e, quiçá, a gente encerre essa consumação, né, desses diversos delitos de estelionato. Mas não são praticados por advogados, mas sim por golpistas que se passam por advogados. Como é que acontece, doutora? Como é que é as características, né, vamos dizer assim, desse crime? Então, geralmente, né, todo golpista e todo estelionatário com características que os diferenciam por serem justamente muito espertos, eles obtêm dados, né, aí de fontes diversas, às vezes hackeiam fontes, né, da justiça e da esfera judiciária, e aí conseguem obter esses dados, sabendo que a vítima tem ação, quem é o nome do advogado dela, entendeu? Geralmente ações contra o INSS, contra o Estado, enfim, e por gamas e interesses muito amplos. Mas, de qualquer forma, eles têm conhecimento de quem é o advogado e que a vítima tem ação na esfera judicial, Uhum. seja na estadual, seja na federal, e aí, então, eles entram em contato com a vítima dizendo: olha, deu boa, o resultado foi positivo lá na sua ação, nós estamos com dinheiro na mão, só que o que acontece? Nós fizemos um acordo, né, de modo que se você antecipar aqui alguns pagamentos fiscais, algumas coisas aqui, você recebe, não vai para precatória, no caso do Estado, que acontece também nesses casos, ou coisas, enfim, que a pessoa, com o objetivo de receber o dinheiro o tão mais rápido possível, acaba caindo nas garras do estelionatário. E aí, então, acaba acontecendo do quê? De ela vir a registrar, né, dando conhecimento de que achava e acreditava que estava conversando com o seu advogado de verdade, mas, na verdade, era um golpista. Doutora Jucinês, muitos casos desses estão aparecendo na região de Braço Norte também em outras regiões? Olha, as cidades que abrangem a comarca de Braço Norte são Braço Norte, São Ludgero, Grão-Pará, Rio Fortuna e Santa Rosa de Lima, tá? De uma forma, assim, muito alarmante a quantidade de casos que envolvem esse golpe em especial, Uhum. tá? De um modo geral, os advogados, inclusive, acabam nos procurando também, tá? Tendo, obviamente, a preocupação de dizer que a imagem deles está sendo usada, né? E é o meio de um crime de falso para a prática do estelionato. Uhum. Então, assim, sim, é demais, é recorrente, às vezes dá uma dormidinha, para e retorna de novo.
Então, assim, infelizmente é algo que eu preciso, eu enquanto responsável pela comarca, né, de deixar o interesse, né, que justamente a Polícia Civil muitas vezes aparece só pós-crime, né, mas saber também o quanto nesse mundaréu de vários procedimentos que podem acontecer dentro da delegacia, a gente saber que muito mais eficaz de a gente agir de forma preventiva, né? Por quê? Porque sempre o maior interesse da vítima é a recuperação do seu dinheiro, né? E a gente sabe que muitas vezes, por mais que nós, enquanto atividade policial, exerçamos o nosso trabalho com afinco, muitas vezes, numa investigação aí de estelionato, que geralmente caminha por bastante tempo, o dinheiro geralmente é o que a gente não consegue restituir. Delegada Justinês, nesse caso, o que é preciso o cidadão estar atento, né, para não cair no golpe e depois, infelizmente, que cai no golpe, qual é o procedimento mais rápido que ele deve fazer para poder, vamos dizer assim, minimizar esse problema, né? Então, é um recurso que é muito e eu oriento muito a fazer isso, tá? É procurar a agência bancária que é vinculada, porque geralmente as pessoas fazem transferências ou pagamentos através de Pix, enfim. E aí tem um recurso lá, um instituto chamado MED, tá? Que o gerente, o qual você fazer contato, você vai poder bloquear todas as operações das quais apontar, né, o comunicante ali, o cliente apontar que foi alvo da prática de um golpe, tá? Então, assim, isso e não é só aquela conta efetivamente que recebeu de forma imediata, né, do comunicante. É para todas as contas que ele, inclusive, acabou de receber um montante X e esse montante ele pegou e, como uma teia de aranha, ele espalhou para diversas outras contas. Se aquele valor, para onde ele caminhar, esse Instituto MED bloqueia todas as demais contas, ela vai atrás. Então, assim, esse é um recurso que eu oriento todas as pessoas que tiverem atreladas a golpes, né, a prejuízos atrelados a golpes e que fizeram pagamentos através de atividades bancárias, utilizar deste recurso. Doutor, aqui é o Ramon falando com você agora. Qual é a informação que a polícia tem por enquanto? São bandidos, né? Ladrões, pessoas que prejudicam outras da nossa região, que estão fazendo isso, na região aqui sul de Santa Catarina, ou são de outros locais do país, que são esses bandidos que merecem estar presos agora, né? Então, Ramon, assim, ó, são diversos. Uhum. Para tu teres uma ideia, ontem mesmo, um dos canais que republicou, né, e compartilhou o vídeo de ontem, disse que teve um contato de um suposto estelionatário utilizando uma conta fake, dizendo assim, eu pratico estes golpes diariamente. Né, olha a audácia, mas daqui mesmo de Braço do Norte. Mas assim, isso é só um parêntese, algo que a gente precisa realmente chamar a atenção. Mas um caso em especial, né? E aí esses remetentes das quais você falou, né? Eles estão em qualquer lugar. Mas um caso em especial que a gente trabalhou ano passado, um golpe de nudes, por exemplo, Uhum. um senhor daqui de Braço do Norte foi vítima. O valor não foi tão expressivo, graças a Deus, mas a gente trabalhou e fez uma investigação realmente detalhada e muito bem executada, ao ponto de que durou 1 ano e 4 meses, tá? Foi identificado que um deles era recluso na penitenciária de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Nossa. Tá?
Um outro associado a ele estava numa cidade da Grande Porto Alegre e também já teria pago pena, né, cumprido pena no mesmo local de Montenegro com este recluso. Com este recluso, foi encontrado na cela dele 7 aparelhos celulares. Tá bom? 7, tá? E aí, então, dentro das investigações que a gente fez, a gente pediu a quebra de ERB, dos aparelhos telefônicos e tudo mais. E aí a gente descobriu, tá, que ligados a estes 2 envolvidos, de imediato, que agiram de uma forma mais imediata contra esta vítima, existia mais 7 pessoas, tá? Familiares e pessoas ligadas àquelas que já teriam cumprido pena lá em Montenegro, tá? E aí a gente fez uma conexão de outras tantas pessoas que dentro de Santa Catarina também foram alvos de golpes, do mesmo golpe de nudes dentro de Santa Catarina. Com a interligação e confrontação dos dados celulares, a gente descobriu que os e-mails, né, o aparelho detém um e-mail e os chips dos contatos telefônicos utilizados no primeiro golpe aqui realizado em Braço do Norte teria utilizado os outros chips nesses outros golpes, mas utilizado o mesmo aparelho telefônico, entendeu? Então, a gente descobriu, na verdade, que existia uma organização criminosa voltada para a prática de nudes, para o golpe de nudes. Olha só, né, Marquinhos? Você imagina só, né, doutor? Imagina, a senhora já sabe como é que funciona, né? Mas para quem está em casa nos acompanhando, acompanhei um caso em outra emissora que eu trabalhei, o Marquinhos e doutora, que uma senhora recebeu uma ligação do INSS, se fazendo, né, de conta que era do INSS, que ela tinha que receber um valor. Só que para ela receber esse valor, ela tinha que depositar na conta da pessoa que estava pedindo R$ 4.000. E ela depositou esses R$ 4.000. Obviamente, era um golpe e ela caiu. E é justamente nas pessoas mais, vamos dizer assim, inocentes, vamos dizer assim. São as senhorinhas, pessoas aposentadas que estão lá com seus 60, 70 anos, que às vezes não têm muito conhecimento da tecnologia de hoje, acredita porque eles são tão convincentes, têm uma lábia tão maravilhosa, que a pessoa acaba se entregando àquelas palavras e acaba acreditando. Poxa vida, o cara falou todas as informações, sabe meu CPF, onde eu moro, quanto que eu ganho, quanto que eu recebo de aposento, quando que me aposentei, quando que eu vou... As causas na justiça que eu tenho, tem todas as informações. Então eles tendo todas as informações, tu tens a informação, o que tu vai ter? Vai ter a sorte grande de pegar uma pessoa inocente e ela cair no seu golpe e você encher o bolso. Só que a polícia tá de olho, né? Uma hora a polícia vai te pegar, cedo ou mais tarde, não é verdade, doutora? Sim, é verdade. É que, assim, de uma forma geral, né, todos esses crimes de estelionato, eles não repercutem de imediato a instauração de procedimento. Por quê? Porque existem os crimes, né, de ação pública, que, assim como o homicídio, que é muito claro, né? Aconteceu um homicídio, a polícia vai investigar de imediato, de pronto. Porém, o crime de estelionato, ele é considerado um crime que afeta exclusivamente essa vítima que perdeu o dinheiro, né? Então, nessa situação em especial, o que acontece? A vítima, existe lá no Código Penal que impõe que para início de um procedimento, obrigatoriamente, a vítima tem que representar. É esse a condição necessária para que o procedimento seja instaurado, ela manifeste o desejo de representar. E aí, então, muitas vezes a vítima não quer,
né? Ela não tem interesse de fazer isso, até porque o objetivo dela é recuperar o dinheiro. Então, muitas vezes, se é ligado e atrelado à agência bancária, muitas vezes é com a agência bancária que ela vai conseguir a restituição desse valor. E muitas vezes, então, na questão penal e criminal, ela não tem interesse, porque ela justamente já tem conhecimento que os golpistas, é o que acontece os casos, da maior parte dos casos, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui de Santa Catarina, mas assim, os golpistas estão lá em Minas Gerais, estão no Rio de Janeiro, estão em Mato Grosso, né? E são procedimentos que se estendem aí, às vezes, por anos dentro da delegacia de polícia, e aí, como eu digo, o que pesa muito para a vítima é a perda financeira, é o bolso, tá? E por mais que eles digam, a gente tem interesse de que eles paguem, mas o objetivo principal é o ressarcimento, tá? Então, muitas vezes, o estelionato, ele é um crime de caráter subsidiário para o interesse do Estado. Se a vítima querer que a gente dê início à investigação, a gente vai dar início à investigação, mas muitas vezes ele esbarra só mesmo no início com o registro do próprio BO, tá ok? Ok, nós conversamos então com a delegada Jucinês, delegada regional de Braço do Norte. Delegada, muito obrigado pelos esclarecimentos, as informações. Tomara que a população e os internautas fiquem atentos, né, para não cair no golpe. E qualquer coisa aí, em último caso, de fato procurar a Polícia Civil, né, para ver se resolve a situação. Delegada Jucinês, muito obrigado, estamos sempre à disposição. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos, uma excelente semana e continuem ligados lá nos demais vídeos que vão ser publicados no IG da Polícia Civil de Braço do Norte para conhecimento das outras modalidades de estelionato. Muito obrigado, delegada. Boa noite. Obrigada e boa noite. Tchau, tchau.